Série A Crise Mundial Predita. Parte 20. O outro grande erro. Sobre o erro fundamental da imortalidade inerente repousa a doutrina da consciência na morte. Doutrina que, como a do tormento eterno, se opõe aos ensinos das Escrituras, aos ditames da razão e aos nossos sentimentos de humanidade. De acordo com a crença popular, os remidos no céu têm conhecimento de tudo o que acontece na terra e especialmente da vida dos amigos que deixaram para trás. Mas, como poderia ser fonte de felicidade para os mortos o saber das dificuldades dos vivos, testemunhar os pecados cometidos por aqueles a quem amam e vê-los suportar todas as tristezas, desapontamentos e angústias da vida? Quanto da bem-aventurança celeste poderiam usufruir os que ficassem a espiar os seus amigos na terra? E quão totalmente revoltante não é a crença de que, logo que o fôlego abandona o corpo, a alma do impenitente é arrojada às chamas do inferno, em que abismo de angústia deverão imergir os que veem os seus amigos baixarem à sepultura despreparados, para entrar numa eternidade de miséria e sofrimento. Muitos têm sido arrastados à loucura por este angustiante pensamento. O que diz a Bíblia Sagrada? E o que dizem as Escrituras a esse respeito? O salmista declara que o homem não permanece consciente na morte. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Salmo 146, 4. Salomão dá o mesmo testemunho, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Quando, em resposta à sua oração, a vida de Ezequias foi prolongada por 15 anos, o rei, agradecido, rendeu a Deus um tributo de louvor pela sua grande misericórdia. No seu cântico conta a razão de assim se alegrar. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu faço. Isaías 38, 18 e 19. A teologia popular representa os justos mortos como estando no céu, como tendo entrado na bem-aventurança e louvando a Deus com língua imortal. Ezequias, porém, não via tão gloriosa perspectiva na morte. Com as suas palavras, concorda o testemunho do salmista: na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmo 6, verso 5. Salmo 115, verso 17. E Paulo disse: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. 1 Coríntios 15, 16 a 18. Se por 4.000 anos os justos, ao morrerem, tivessem ido diretamente para o céu, como poderia Paulo ter dito que se não há ressurreição, os que dormiram no Senhor pereceram? A ressurreição não seria necessária. A verdade acerca da ressurreição. É fato incontestável que a esperança da imortal bem-aventurança ao morrer tem levado a uma generalizada negligência da doutrina bíblica da ressurreição. Mas, quando estava para deixar os seus discípulos,
Jesus não lhes prometeu que iriam logo ter com ele. Vou preparar-vos lugar, disse ele, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. João 14, 2 e 3. E Paulo diz-nos mais que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para ir ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E acrescenta: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 a 18. Paulo aponta aos seus irmãos a futura vinda do Senhor, quando os grilhões do túmulo serão partidos e os mortos em Cristo ressurgirão para a vida eterna. O juízo investigativo. Antes de qualquer pessoa poder entrar nas mansões dos bem-aventurados, o seu caso deverá ser investigado e o seu caráter e ações deverão passar em revista perante Deus. Todos serão julgados de acordo com as palavras escritas nos livros e recompensados conforme tiverem sido as obras. Esse juízo não ocorre por ocasião da morte. Notai as palavras de Paulo: estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:31. Aqui o apóstolo declara francamente que um tempo específico, então no futuro, foi estabelecido para o juízo do mundo. Judas refere-se a este mesmo tempo. Aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E ainda cita as palavras de Enoque: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Judas, versos 6, 14 e 15. João declara: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, 12. Mas, se os mortos já estão na alegria da bem-aventurança do céu, ou contorcendo-se nas chamas do inferno, que necessidade existe de um juízo futuro? Os ensinos da palavra de Deus acerca destes importantes pontos não são obscuros nem contraditórios, podendo ser entendidos até mesmo pela mente mais comum. O juiz se assentou, abriram-se os livros. Quem dentre nós subsistirá? Pois as ações e os pensamentos nosso juiz a luz trará. Quem dentre nós subsistirá? Qual há de ser a decisão? Vão há de ser o nosso caso, ou nos virá a salvação? Oh, como será perante o juízo nossas ações à luz virão, quando se ouvir a voz dos livros, qual há de ser a decisão? Quem dentre nós subsistirá?